Quem vai fazer a apresentação é o doutor André, especialista de regulação econômica, que está cuidando do caso específico da CPFL Paulista. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, qual a ideia aqui da apresentação? É complementar esse vídeo institucional que foi apresentado, colocando principalmente alguns números, né, quanto à proposta de revisão tarifária da CPFL Paulista. E lembrando também que essa audiência pública, além de discutir a revisão tarifária, ou seja, as novas tarifas aí da CPFL, outro objetivo também é colher informações quanto aos níveis de qualidade da prestação do serviço, dado que uma série de indicadores de qualidade são definidos também neste processo. E, continuando, então, próximo slide, por favor. Voltando um. Bom, isso. Conforme foi apresentado no vídeo, então, a gente está aqui fazendo uma audiência pública sobre as tarifas de distribuição. Então, a CPFL Paulista está no segmento de distribuição e ela tem uma obrigação de atender uma série de consumidores, os consumidores cativos, além de fazer a distribuição para os demais. E para prestar esse serviço, além dos custos que ela tem para operar a rede dela de distribuição, ela incorre em outros custos, que é a da compra de energia, a geração, e o transporte dessa energia, né, até a sua rede, além de outros encargos aí que foram citados. Próximo. O cálculo preliminar foi colocado em audiência pública para a CPFL informa uma distribuição desses custos, dessa cadeia de produção, tendo como principal custo a compra de energia. Próximo. Bom, como foi informado, a compra de energia é um custo não gerenciável, uma vez que as compras são feitas por leilões promovidos pelo governo e conduzidos pela ANEEL. Então, o repasse é integral destes custos. Próximo. O outro custo que é incorrido é a questão do transporte de energia, os custos de transmissão, as grandes linhas que ligam as usinas à distribuidora. E também os custos de transmissão são definidos por tarifas reguladas, então o repasse também é integral, é um custo não gerenciável pela distribuidora. O próximo item é os encargos setoriais, como foi levantado pelo Dr. Edivaldo, teve algumas alterações nesse ano, que foram implementadas agora em fevereiro, com a revisão extraordinária, com a extinção de alguns encargos, o deslocamento de alguns encargos dentro de outros, enfim, teve uma redução significativa nesses custos, especialmente porque a decisão do governo foi de não repassar as tarifas, esses custos, mas sim cobrir essas despesas que ainda existem com recurso do Tesouro Nacional. O próximo item. Outro aspecto ainda relevante nas tarifas é a questão dos impostos, com destaque aqui para a incidência do ICMS, que chega a quase 20%, que é uma competência dos governos estaduais, e ainda o PIS e a COFINS, que são de competência federal. O próximo. Por fim, o principal foco da revisão tarifária, que é a busca por eficiência, né, e a questão dos custos gerenciáveis da distribuidora, como foi informado no vídeo, esse é o foco da revisão tarifária. E esse custo representa hoje na CPFL algo em torno de 20% da tarifa final. O reposicionamento, que é o índice de reajuste, índice da revisão tarifária,
indica um reposicionamento de 4,94%. O que significa isso? Comparando com a tarifa vigente atualmente e o novo nível tarifário calculado, adicionando ainda uns componentes financeiros desse ano, que são diferenças não consideradas no ano anterior, chega a ser um aumento esperado médio de 4,94%. No entanto, o efeito para o consumidor, o efeito médio, dado que no ano anterior havia também um componente financeiro que é válido apenas por um ano, da ordem de 0,41%, o efeito médio para o consumidor esperado é de 4,53%. A gente vai ver à frente que esse aqui é um efeito médio, então as diferentes classes têm diferentes índices de reajuste. Próximo. Decompondo esse 4,53, a gente pode entender melhor o que está afetando para ocorrer esse aumento. Um item principal é a questão dos encargos setoriais. Os dois itens principais, encargos setoriais e geração. De outro lado, a distribuição, que é o custo gerenciável, por conta das metodologias da ANEEL, tem uma redução significativa. No entanto, no conjunto desses fatores, é mantido ainda 4,53. Agora a gente vai entrar em cada item desses para entender melhor. Então, volta um, por favor. Isso. Como que a compra de energia está contribuindo? Ela tem um movimento de aumentar a tarifa, que seria da ordem de 4,48%. E isso decorre por quê? Porque a CPFL tinha uma série de contratos bilaterais que estão encerrando e diminuindo a contratação, que isso decorre de um modelo anterior de contratação. Eles tinham data prevista para término. Esses contratos acabam tendo que ser substituídos e a energia disponível para essa nova contratação, em geral, estava associada a fontes térmicas. O perfil de contratação da energia nova da CPFL é muito concentrado em usinas térmicas, e foram essas usinas térmicas que, nesse último ano, foram acionadas em grande escala, representando um aumento significativo na compra de energia. Outro item que contribuiu é a questão da energia de Itaipu, que as concessionárias de distribuição, cada uma detém uma cota, uma parte dessa energia, uma obrigação de comprar, só que essa energia é vinculada ao dólar, e o dólar, nesse último ano, também teve um aumento. Então, esses dois itens que contribuem principalmente, o conjunto desses itens contribuem aí para o aumento da compra de energia. Próximo. Os encargos setoriais, lembrando aqui que a comparação é sempre com a tarifa vigente, então teve uma alteração agora na revisão extraordinária, em fevereiro. Vários desses encargos deixaram de ser apurados, mas, no entanto, o principal componente aqui, o encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva, sofreu um aumento significativo, também associado à questão dos despachos de usinas térmicas, que não era esperado quando foi calculado, lá no último reajuste dela, a previsão de encargos. Na revisão extraordinária, essa previsão não foi alterada, nem era o objetivo dela nesse momento. E essas térmicas, então, é por conta do baixo nível dos reservatórios, a baixa afluência, chuvas que não vieram como esperado, né? Próximo. Então, nos custos não gerenciáveis, o conjunto contribuía lá com um aumento de mais 7,5%, na ordem dessa grandeza. Então, o repasse é necessário, não há regulamento que a ANEEL não possui uma competência para poder alterar esse repasse, né? E, no entanto, na parcela B, onde a ANEEL atua fortemente, a obrigação dela, até permitida pelos contratos de concessão, foi possível uma redução aí
contribui com uma queda de menos 6,22, sendo que ela é composta por 3 itens principais: a remuneração regulatória, a cota de reintegração e os custos operacionais, conforme foi apresentado no vídeo. Todos eles tiveram queda para a CPFL Paulista. Na remuneração, embora com investimentos apresentados no ciclo, por conta da redução da taxa de remuneração quanto ao segundo ciclo para esse terceiro ciclo, houve uma queda desse item. Na cota de reintegração regulatória, que é a depreciação dos ativos, também a ANEEL, com um novo regulamento, estendendo os prazos de depreciação, contribuiu aí com uma redução dos custos gerenciáveis. E nos custos operacionais, era natural, até por ganhos de produtividade da empresa, e também teve alteração de regulamento, metodologia da ANEEL, e esse item também contribuiu para a redução da parcela de custos gerenciáveis. Próximo. Agregando aí também com uma contribuição positiva, com destaque ainda que esse item, os componentes financeiros ainda podem sofrer uma alteração significativa, porque quando da apresentação da proposta a gente ainda não tinha um cenário muito claro de como seria a questão dos despachos das usinas térmicas. Aqui também vão contribuir com o aumento dos componentes financeiros. Parte desse efeito já foi considerado na CVA Energia, que é uma conta de variação dos custos que a empresa teve no último ano, compara aquilo que foi concedido na tarifa do último ano e com os custos que ela apresentou. Então, esses custos descolaram bastante. E outro item também na CVA é quanto ao encargo de serviço de sistema, que também deve descolar bastante do que foi colocado na audiência pública. E outros itens que contribuem de alguma forma são compensação por subsídios, que eles, agora, depois da revisão extraordinária, eles deixam de ser considerados na tarifa, mas ainda tem alguma compensação de subsídios praticados no último ano. Custos de implantação de manual de controle patrimonial, que decorre das metodologias de apuração dos custos operacionais, gerenciáveis da empresa. Enfim, os componentes financeiros hoje indicam uma contribuição positiva para a tarifa, positiva no sentido de aumento da tarifa da CPFL Paulista. Próxima. Como eu citei no início, aquele efeito médio de 4,53 não é igual para todos os consumidores. Também decorrente de outra questão metodológica da ANEEL, que é a questão da estrutura tarifária e da forma de alocação dos diversos custos entre os consumidores. A gente tem diferentes efeitos aí de reajuste, sendo que para a classe residencial e baixa renda, a tendência é de queda de menos 3,31%. Enquanto que para os grupos de alta tensão, a tendência é um aumento. Lembrando aqui que ainda tem a questão dos componentes financeiros, que pode eventualmente tornar positivo, inclusive, a tarifa e o aumento da tarifa do baixa tensão residencial. Próxima. Desculpa, voltando um pouquinho. Para finalizar a questão da tarifa, é importante destacar aqui a estrutura do mercado da CPFL, sendo que o B1 representa, que é o residencial, basicamente, representa quase 40% do mercado da CPFL, enquanto que no A4, que são tipicamente indústrias e algum comércio de maior porte, é da ordem de 35%. Bom, essa era o que eu tinha apresentado quanto à revisão tarifária, os índices, e agora a gente passa para o segundo
objetivo dessa audiência, que é a questão da definição de indicadores de qualidade, parâmetros de qualidade. Próximo. Próximo, por favor. Bom, o que são esses indicadores? O que a ANEEL define? Esses indicadores, se cada um tomou cuidado de identificar na sua fatura de energia, sempre esteve identificado lá os parâmetros, limites, quanto foi praticado pela concessionária, enfim. Um deles é o DEC, a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora. O outro é o FEC, frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora. E esses são indicadores médios. Eles são calculados para grupos de consumidores e têm o objetivo de mensurar a qualidade então desses conjuntos de unidades consumidoras e servem de parâmetro para a definição então de índices individualizados, ou seja, para cada unidade. Próximo. Os indicadores individuais, o DIC, FIC e DMIC, são duração de interrupção individual, frequência de interrupção individual e duração máxima de interrupção. Bom, eles são obtidos a partir dos indicadores coletivos, eles são necessariamente informados nas faturas, e quando a concessionária não atende esses padrões, esses limites, ela tem a obrigação de compensar imediatamente na fatura de energia. Então, existe um desconto na sua fatura, quando ela não atende. Próximo. Bom, quanto à metodologia da definição dos limites da ECFEC, ela segue uma comparação de desempenho de conjunto, eles fazem agrupamentos de consumidores das diversas concessionárias, então, e comparam então para ver quais são os parâmetros mais adequados de qualidade, de eficiência, enfim. E conjuntos semelhantes devem apresentar desempenhos equivalentes em termos de continuidade. E então, qual que é a preocupação da ANEEL aqui? É ouvir também os consumidores para entender melhor as características da concessão, para fazer a adequada alocação desses grupos e então definir um melhor limite de qualidade para cada concessionária e para atendimento do consumidor. Próximo. A proposta para a CPFL Paulista quanto ao DEC, sendo que a linha azul clara eram os limites aí até 2013, são os limites até 2013 e o passado, e as barras azuis foi o praticado, o realizado aí pela CPFL. Então, ela, em média, esse indicador médio por grupo, ela sempre esteve dentro dos padrões definidos pela ANEEL, e a proposta da ANEEL para o próximo ciclo, 2014 a 2018, é continuar uma redução desses limites. Próximo. Quanto ao FEC, mesma coisa, destacando que a ANEEL está definindo para o próximo ciclo uma continuidade dessa redução dos limites. Próximo. Aqui uma comparação, uma apuração do DEC Brasil, uma média Brasil. Os limites definidos pela ANEEL, se olhar os últimos anos aqui, o conjunto das concessionárias não conseguiu atender o limite imposto pela ANEEL. E esse é um valor médio, e se for observado a questão da CPFL, ela é da ordem do número 7, a média Brasil é 18, então a CPFL está bem ranqueada aí na questão da qualidade do serviço. Próxima. Quanto à frequência, o limite definido para o Brasil tem sido atendido. Próximo. Aqui a questão da CPFL no ranking, aqui um ranking das empresas de maior porte. A CPFL acaba sendo a segunda na região sudeste, quinta no Brasil aí em questão de níveis de qualidade, de continuidade do serviço. Próximo. E quanto à apuração dos índices individualizados, das compensações nas faturas, embora ela atenda na média os parâmetros, os limites definidos pela ANEEL,
ela também incorreu em algumas violações individuais e em 2010 teve que indenizar valores da ordem de 4 milhões e em 2011 valores da ordem de 5 milhões de reais. Próximo, era essa a nossa apresentação. Eu agradeço. Obrigado.